Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Não existe nada mais válido do que aqueles que são perseguidos por amor do nome de Jesus, por fazer o bem. A testemunha verdadeira. A testemunha verdadeira é aquela que o Senhor conhece a intenção do coração e sabe que está sendo conduzido pelo seu Espírito. Porque há muita testemunha falsa que queira se passar por perseguido por fazer a justiça, mas na verdade é mentiroso, está sempre na injustiça e ainda queira julgar quando não há verdade em si, ainda mais estando justificando a si mesmo, porque aquele que fala pelo Espírito de Cristo, ele produz o testemunho verdadeiro, sabendo que não é por si, mas através do Espírito, que é a verdade. Jesus dizia: ainda que dou o meu próprio testemunho, é verdadeiro, mas aceito o vosso testemunho. Ou seja, ele sabe o testemunho daqueles que estão por si, ainda queiram se passar por verdade, são mentirosos e estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas também ele sabe daqueles que não falam por si, assim como não produzem por si, e tampouco toma-se a glória para si, porque na verdade aquele que fala pelo seu Espírito está sempre glorificando e fazendo questão de dizer que não é por si, porque por si ninguém consegue. Aquele que pressupõe de si mesmo, tal presunção é maligna. Aquele que planeja e que executa aonde não está na benevolência e tampouco segundo o direcionamento do Espírito daquele que está na exatidão, aquele que é o elo da perfeição e é benigno. Aquele que também disse, assim como diz, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sobre o seu domínio, sobre o seu poder. O poder emana do alto. E quando se emana do alto, ele é o Todo-Poderoso, que a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Ele nos concede a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. E ele sendo todo-poderoso, o onisciente, o onipresente, e nós não sendo merecedores, mas mesmo assim nos usa com graça e com sabedoria, porque a palavra diz que ele pega as coisas loucas para confundir os que dizem que são sábios. Ele pega as coisas fracas, desprezíveis, a fim de confundir os que julgam forte. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir aqueles que dizem que são e não são. Ele é aquele que é a forma dele humilhar aqueles que se exaltam a si mesmo, para que ninguém se glorie na força do seu braço e tampouco se glorie em obra carnal, meramente humana, destituída de sabedoria, que não tem valor real algum. Mas bem-aventurados sois aqueles que ele conhece a verdadeira intenção do coração. Bem-aventurado aqueles que anunciam por amor do seu nome, aqueles que o espírito não é de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que permanecem na retidão e na integridade e na sinceridade, ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso, bem-aventurado aqueles que permanecem aonde ele nos ensina. Se chamaram até mesmo
dono da casa de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Bem-aventurados sois aqueles que são perseguidos, injuriados, caluniados por amor do meu nome. Bem-aventurados, porque serão fartos da sua justiça, e dia após dia ele é aquele que nos sustém, é aquele que dele é a ira e a vingança. Nós anunciamos não aquilo que queremos, não é vontade própria, mas sim aquilo que ele está a fazer, mesmo porque aquele que anuncia aquilo que é de próprio, de si, fala daquilo que é terreno, mas nós falamos daquele que está no alto e acima de todos e se opõe aos arrogantes, concede graça aos mansos e humildes de coração, porque os que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados, mas aqueles que se humilham diante daquele que é o Todo-Poderoso serão exaltados, não para que seja o seu nome, não que seja para aquele que possui o seu espírito jamais se exaltar, porque se assim procede, retorna à sua tolice, mas antes segue na sabedoria, sabendo que toda honra e toda glória é dele, é para que seu nome seja glorificado, pois os anjos o glorificam no céu como na terra, e todo ser que respire louve e bendiga aquele que é digno de toda honra e de toda glória. O Cordeiro de Deus, que nos tirou da ira e que durou um momento e nos concede a sua infinita bondade e misericórdia, segundo a misericórdia que triunfa sobre o juízo daqueles que não estão sobre a sua ira. Mas não erreis, porque dele não se permite escarnecer, pois se retrocederes não tem prazer nestes, assim nos diz o Senhor, e aqueles que permanecem na sua ira, a cada dia mais embrutecidos, a fim de receber a sua recompensa, assim nos diz o Senhor.